Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema fascinante, ainda que um pouco mórbido: a ciência do que acontece com o nosso corpo depois da morte. Um campo que tem um nome: tanatologia forense. Bom, essa é uma pergunta que todo mundo já se fez, né? E a ciência forense, olha só, nos dá uma resposta bem estruturada, estudando justamente a transformação natural do corpo. Depois da morte, o corpo segue basicamente um de dois caminhos. O primeiro, e mais comum, é o da destruição, onde tudo se decompõe. O segundo, bem mais raro, é o da preservação, que só acontece em condições muito, mas muito específicas. E o nome desse campo de estudo todo é tanatologia. É a ciência que nos ajuda a entender esses processos super complexos e, de certa forma, a ler as histórias que um corpo pode contar muito tempo depois que a vida acabou. Ok, vamos nessa. Primeiro, a gente vai explorar o caminho da destruição com todas as suas fases. Depois, vamos dar uma olhada no raro caminho da preservação e, por fim, entender por que tudo isso é tão importante na prática forense. Esse é o nosso roteiro de hoje. Então vamos começar pela rota mais comum, os chamados fenômenos destrutivos, que com o tempo levam o corpo de volta aos seus elementos básicos. Esse caminho tem basicamente três processos. Começa de dentro para fora com a autoalise, que é tipo uma autodestruição das células. Depois, a putrefação entra em cena, que é quando os micróbios começam a festa e decompõem a matéria orgânica. E, em condições bem específicas, quando há submersão, acontece a maceração. A maceração é algo que só acontece com corpos encontrados na água, ou, em casos bem trágicos, com fetos no líquido amniótico. A pele passa por uma mudança impressionante, fica enrugada e solta. E um detalhe forense fascinante é que, às vezes, a pele das mãos pode ser retirada como uma luva, o que permite a coleta de impressões digitais para identificação. Agora vamos focar no processo central da decomposição: a putrefação. E ela não é uma coisa só, não. É um processo que se desenrola em 4 períodos bem distintos e, o mais importante, previsíveis. Essa linha do tempo é como um mapa de como a decomposição avança. Cada fase dá pistas valiosíssimas para os investigadores sobre o tempo que passou desde a morte, desde os primeiros sinais visíveis até o estágio final, a esqueletização. O primeiro sinal visível costuma aparecer em mais ou menos um dia. É uma mancha esverdeada bem específica no abdômen, a famosa mancha verde abdominal. Ela acontece por causa da combinação de gases, da decomposição com a hemoglobina do sangue, formando um composto com um nome complicado: sulfomethemoglobina. Logo depois, o corpo incha de uma forma impressionante por causa do acúmulo de gases. E essa pressão toda cria uns fenômenos bem notáveis, como a circulação póstuma de Brauer-Ardel, que faz o desenho dos vasos sanguíneos aparecer na pele. Além disso, o calor pode contrair os músculos, resultando na distinta postura de boxeador. Passada a fase gasosa, a gente entra no período colicoativo. É aqui que os tecidos moles começam a se liquefazer. Esse processo continua por meses e vai avançando para a esqueletização, até que sobram só as partes mais resistentes do corpo, como ossos, dentes e às vezes o cabelo. E esse processo final de esqueletização é perfeitamente resumido por uma frase antiga em latim: mors omnia solvit. Sabe o que significa? A morte dissolve todas as coisas. É bem direto ao ponto. Mas e quando esse processo de dissolução simplesmente para? Bom, isso nos leva ao caminho bem mais raro e, sinceramente, fascinante da preservação. Basicamente, duas condições ambientais extremas podem parar a decomposição, e elas são o completo oposto uma da outra. De um lado, calor e secura extremos podem levar à mumificação, deixando o corpo seco, parecendo couro. Do outro lado, umidade extrema, mas sem oxigênio, pode causar a saponificação, onde a gordura corporal se transforma numa substância que parece cera. E ainda tem um terceiro tipo, mais raro ainda: a corificação. Esse fenômeno único acontece quando um corpo é enterrado num caixão hermeticamente fechado, geralmente de zinco ou chumbo. A falta de oxigênio impede a putrefação e preserva o corpo de um jeito muito particular, com a pele ficando com uma aparência de couro recém-curtido. Então a gente chega no ponto crucial. Por que é tão importante para os cientistas forenses estudar esses fenômenos que às vezes são meio sombrios, com tanto detalhe? Qual é a aplicação prática disso tudo? Essa tabela aqui resume tudo de uma forma bem clara.
De um lado, os processos destrutivos, como a autólise, que vem de dentro, e a putrefação, causada por bactérias. Do outro, os processos de preservação, que dependem totalmente das condições do ambiente, seja calor seco para mumificação ou umidade sem oxigênio para saponificação. Para os investigadores forenses, essa linha do tempo previsível de mudanças é uma ferramenta, absolutamente crucial. Ao observar o estado de um corpo, eles conseguem estimar há quanto tempo a pessoa morreu, e essa é uma informação fundamental que pode mudar o rumo de toda uma investigação. No final das contas, essa exploração científica da decomposição e da preservação nos deixa com uma reflexão, né? Ao estudar a morte com tanto detalhe, a gente não está aprendendo só sobre o fim, mas também sobre a natureza da própria vida. Fica a pergunta: o que essa transformação inevitável da matéria pode nos ensinar sobre o nosso próprio lugar no ciclo da natureza?